prazer, a turma 265, e nós iremos falar um pouco sobre educação inclusiva. Eu me chamo Marcos Welby e tenho o maior prazer de estar com vocês hoje, nessa manhã de 11 de maio de 2024. Aqui está o primeiro slide que nós iremos estar passando com o apoio de Isabel. O primeiro slide é o seguinte: o que é educação inclusiva? Nós temos várias leis que falam do que é educação inclusiva, mas eu irei iniciar apenas me pautando no que se diz na LDB de 1996, no seu artigo 58, que diz que é uma modalidade de educação transversal a todo tipo de educação. Então, nós podemos imaginar que inglês, português, francês, matemática, todas as formas de aprendizagens precisam da transversalidade da educação inclusiva. E educação inclusiva parte do princípio de que inclui o aluno dentro da sala regular. O que é uma sala regular? É uma sala onde comporta o aluno com algum tipo de deficiência e o aluno sem nenhuma deficiência aparente. Um detalhe que o Ministério Público, o Ministério de Educação tem um link que mesmo que a criança ainda não tenha um laudo, mas tenha sintomas ou tenha alguma especificidade aparente, o professor já deve dar o atendimento específico. E o processo é através de uma sala específica chamada atendimento educacional especial, que eu prefiro chamar específico, porque o específico vai especificar, né, o tipo de deficiência, tá? Então, a gente vai... eu estou utilizando um óculos nomeado Orcan e ele sempre vai estar falando o nome de vocês, tá? Próximo slide. Atendimento educacional especial e sala regular. Pronto, é um pouco do que a gente falou. Repete. Atendimento educacional especial e sala regular. Pronto, é só complemento do que a gente já tinha dito, que existe a sala de educação especial. Eu aproveito para aprofundar um pouco que essa sala de atendimento educacional especial, elas já existiam com outro nome há alguns anos atrás, que era chamada classes de recurso, né, ou sala de recurso. Enfim, hoje a gente tem um atendimento educacional e a gente vai estar falando mais adiante a partir do Estatuto da Lei 13.146, como foram criadas, a partir de quem pode estar lá dentro dessa sala. Então, a gente tem a sala regular, como eu já disse, que é a sala regular. Eu hoje sou professor de sala regular, sempre fui professor de sala regular. Passei algum momento como estágio para aprender o que é uma sala especial, mas o que a gente tem é uma sala regular, na sua prioridade, que está escrito na LDB, que a gente precisa prioritariamente colocar os alunos com uma especificidade em que sala, a sala especial ou regular? Prioritariamente na sala regular. Por favor. Trabalho, lazer e cotidiano das pessoas com deficiência. Pronto. Quando a gente pensa em educação, uma das coisas que me incomodam muito, a própria Constituição, no seu artigo 205 a 208, ele fala de educação. E está lá: educação, dever do Estado, da família, para a cidadania e trabalho. Então,
impossível você pensar em educar, em trabalhar a educação, sem pensar no futuro dessa pessoa, dessa cidadã, desse cidadão que vai para o campo do trabalho. Então é preciso pensar no trabalho e não no trabalho. Essa pessoa vai viver, ela vai precisar ir para um restaurante, ela vai precisar do lazer, ela vai precisar viver do cotidiano da vida social. Então, para mim, incluir é muito mais. Eu tenho um texto publicado pela UFES, Universidade Federal, chamado Além dos Muros da Escola, que nessa sala você não pensa apenas na sala de aula, naquele espaço de 4 paredes. Você pensa no se deslocar até a residência, no você ter um grupo social, em você ter um hotel especializado, preparado, e a gente sofre muito em não ter esses espaços devidamente preparados. Eu vou só tirar aqui um pouco Porque a companhia Vilma, viu que ela está andando para lá e para cá. Pois é. Ela que está mudando de lugar. Não, eu só fui pegar minhas coisas. Dei só um pouquinho. Pronto. Isso é a parte descontraída da aula. Eu já tirei o Alcan do lado, que eu vou precisar falar sobre tecnologia assistida. Próximo slide. Constituição Federal de 1988, artigo 2, era 5. Pronto. A gente está adiantando, porque a gente está trabalhando também com as questões, digamos assim, de forma geral, né, de como as constituições elas foram se formando. Se você pegar a Constituição de 1961, que não tem nada a ver com a idade da gente, essa Constituição ela trazia a pessoa com deficiência com uma tecnologia excepcional. E aí eu aproveito para contar uma história. Eu tinha 19 anos, quando eu terminei um curso técnico de processamento de dados e fui à Secretaria de Educação e tinha uma senhora no meio da sala com 880 vagas. Ela olhou para a minha cara e disse: tem as vagas, mas para você, que é excepcional, não tem. Eu cocei minha cabeça e pensei: excepcional é bom ou ruim? Eu fiquei: poxa, será que é bom ou ruim? Aí fiquei. Até que eu disse: se não tem vaga para mim, não é bom. Guardei meus documentos, pedi licença e fui embora. Quando eu chego no elevador, eu pensei: não vou embora. Eu vou subir até o chefe da Prodeb. Quando eu chego lá, não contei nada que tinha acontecido. Só mostrei meu documento, né, que tinha terminado meu curso, e ele disse assim: olhe, você vai ser meu assessor, vai trabalhar direto comigo. Pegou meus documentos, ligou: ei, a moça lá de baixo, estou mandando os documentos para você cadastrar um estagiário que vai trabalhar direto comigo. Quase que eu bafo o telefone na mão dele e digo: oi, é o excepcional que está aqui, viu? Mas essa legislação de 61, ela veio amadurecer em 70, se criou no Brasil um comitê de educação especial que ficava no Brasil. E aí começou a se pensar na educação especial. Ela vem com esse nome desde lá, de 1970. Já existiam as ONGs, né? Institutos de Séculos, Dorina Novilo em São Paulo, mas não existia uma lei prontamente, fundamentalmente dominada pelo Estado. E a gente vai ter apenas, a partir dessa lei que já foi citada, 939496, quem quiser anotar, é a lei 939496, que se chama Lei de Diretrizes e Base, que foi construída no governo que estava em vigor em 96, e o ministro, que eu tenho orgulho de falar, Paulo Renato, ao qual eu estive recebendo uma premiação dele em 2000. Próximo. Lei 7.853 de 1970. Essa lei aqui, ó, 7853, ela vem regulamentar
o que a Constituição já dizia. Então, ela traz as políticas individuais e coletivas das pessoas com deficiência. Me perdoe se lá ainda estiver o termo portador de pessoas de deficiência. O termo portador ele foi substituído porque se entende, por exemplo, quem porta? Eu porto uma carteira, estou portando, mas eu posso deixar de portar. Então, entende-se que portar não seria o termo correto. E hoje se utiliza corretamente correto pessoa com deficiência, que aí se divide numa tríade que a gente chama pessoa com deficiência, seja visual, auditiva, intelectual, física, o TEA, que é o transtorno do espectro autista, e a superdotação, e aí nos fecha a tríade. Temos algumas dificuldades hoje dentro da escola, que é o TDAH, que é o déficit de atenção e hiperatividade, e outras realidades, como o TOD, o transtorno opositor desafiador. E os professores têm tido muita dificuldade, porque eles acham que isso compromete a cognição e não compromete a cognição. Por que não compromete a cognição? Porque são transtornos que trazem, por vezes, comprometimento comportamental, neuroatípico, são considerados a neurodiversidade. Então, a gente precisa entender que o discurso do professor, e eu já vi, alunos com déficit de atenção, a professora, o menino tirou 10, ela disse, para quem tem déficit de atenção, tirar 10 é muito, Porque quem tem déficit de atenção, ele precisa de uma prova com menos enunciados, mais adaptada, mais sintetizada. Então, assim, as nossas os nossos direcionamentos, a especificidade, entenderam por que eu gosto de ter especificidade? Porque nem todo TDAH é igual, nem todo TEA é igual, por isso que se chama TEA, porque tem um suporte 1, suporte 2, suporte 3. E ainda existe a questão do pacote, que todo 1 é igual, que todo 2 é igual, que toda pessoa com deficiência visual é igual. Então, são questões que a gente precisa trabalhar, que fazem parte de um tema que eu ainda vou passar ali no slide, e a gente vai amadurecer. Por favor. Carta de Salamanca. A Carta de Salamanca, eu preciso citar rapidamente, porque ela muda, Salamanca é uma cidade da Espanha. Ela se tornou um marco porque ela tira o contexto de que a gente trabalhava a integração. A pessoa se normalizava, a pessoa se habilitava, a pessoa passava por um treinamento para ir para a escola regular. E a Carta de Salamanca, ela vem provocar, e o Brasil signatário vai provocar a inclusão. Acabar com a ideia de uma escola especial e colocar todo mundo dentro da sala regular. Só que aí existe um grande problema. O Brasil sempre universalizando as carências. Quando você pensou na escola pública no Brasil, a escola para todos, que foi a década de 90 e de 2000, não se pensou na escola para todos com qualidade. Esqueceu desse com qualidade. Escola para todos, mas com todos com carência. Então, precarizou a educação e se colocou todo mundo no mesmo pacote. Quem tem condições, bota seu filho para estudar numa escola particular ou fora do país, enfim, essa é a realidade que nós vivemos. Próximo. Lei 5.296. Pronto, essa lei para mim é um marco. Grave esse número, 5296. Vocês vão ler com atenção. Essa lei é a lei chamada Lei de Acessibilidade, que eu defendo no livro, meu último livro, meu livro caçula, que é a transversalidade da acessibilidade nos diversos ramos do direito. Porque a acessibilidade é muito mais do que uma rama. Quando surgiu esse
ninguém mais. O que é acessibilidade? É colocar um anão. É colocar uma barra no banheiro. É colocar um piso tátil. E diga-se de passagem, os pisos táteis de Salvador, eles todos vão para um poste ou para uma árvore. Eu já fui para outras cidades do Brasil e não existe isso. Isso é uma denúncia. Tá? Agora sim, é culpa dos governantes? Em parte sim. Mas eles conseguiram colocar uma lei orgânica, que é a lei do município, que o passeio, a sua calçada, é responsabilidade sua. Então você faz o que quiser dela. Bota a pista tátil até para o abismo, se você quiser. Quer dizer, dentro de um senso não comum, mas de um senso humano, você não vai fazer isso. Você vai colocar a pista tátil de uma forma que a pessoa passe e não se machuque. Eu já vi moto em cima, eu já vi banca de camelô em cima. Nada contra quem coloca sua banca para vender, mas aquela pista é passagem, é orientação. Um dia eu estava andando naquela pista e uma moça gritou, é muito engraçado as pessoas, né? Ei, você está fora do seu trilho. Porque eu me afastei um pouquinho da pista, porque eu sabia que meio metro depois vi um poste. Aí eu olhei, virei para ela e apontei o poste. Ela, desculpa. Ela percebeu a ignorância dela. Como eu já conhecia aquele trajeto, eu sabia que meio metro depois vi um poste. Então eu me afastei do tal trilho, que eu não sou nenhum trem, né? Porque assim, direito é direito. Você usa se quiser. Está lá o direito. Você tem direito a andar de graça, digamos, o idoso andar de graça no ônibus, mas você anda se você quiser. Né? Você não precisa o que é direito utilizar. Se você é uma pessoa abonada e não quer deixar aquele direito para outras pessoas, você vai utilizar. Próximo. Professor, e o senhor falou uma coisa muito importante. Você falou que é a questão da humanidade, né? Sim. Que não é do senso comum. E às vezes, assim, por exemplo, eu já passei por questões dentro do ônibus, de eu estar não no lugar, né, reservado para pessoas idosas, tal, eu levantar e dar, e a pessoa, a idosa, não pode ficar, tá achando que eu sou o quê? Então, assim, tem questões e questões. Essa moça que falou com o senhor está fora do trilho, né? Às vezes é por uma ignorância, às vezes é uma ignorância, não é uma ignorância de falta de conhecimento, é uma ignorância da maneira como é conduzido, né? Como se retrata, se reporta para a pessoa com a deficiência. Então, acontece questões assim da vivência do dia a dia. O senhor estava falando do suporte. Eu, por exemplo, fui numa clínica para pediatria e tinha lá uma criança com TEA, já tinha mais de 1 hora, suporte 3, desregulado, e a menina fazendo a triagem, quando o menino com TEA entrou, ela simplesmente virou para a mãe e perguntou assim, ó, ele é alto, é? Ela disse, ele era alto, no caso o suporte 3, né? Então ele é alto, aí a mãe fez, eu não entendi, a mãe também já estava desregulada, ele é alto, aí a mãe é alto como? Eu falei, não, é porque ele é grave, ele é agressivo. Então assim, imagine uma clínica também, pediátrica, uma clínica lá no Vilas do Atlântico, que, como diz o senhor, não precisa dizer o nome da clínica, mas ainda existem as pessoas despreparadas, né? As pessoas... Eu vou pegar a sua carona para falar uma história muito rápida, porque tem muita coisa ali para a gente falar. Eu estava no banco, naquele caixa rápido, né? E atrás de mim tinha um rapaz. E eu desequilibrei o corpo assim, dei um pouquinho para trás e pisei no pé dele. Ô moço, desculpa. Aí a mãe que estava com ele disse, ele é autista. Aí eu fiquei assim, né, quieto, não disse nada, né? Continuei, eu desculpa, eu tinha dito, continuei no meu lugar. Aí a moça que estava do lado perguntou para essa mãe, ele já nasceu assim, se dirigindo ao autista, né? Ela, minha filha, eu nem te conto.
Quando esse menino saiu da minha barriga, o médico disse, meu Deus, desse tamanho! Então, assim, ela levou na esportiva. Esportiva. Então, assim, é muito difícil a compreensão das pessoas. Mas eu vou falar já já sobre isso. João.